E se você pudesse literalmente separar seu eu do trabalho do seu eu da vida pessoal? Okay, go ahead and have a seat. My name is Mark S. I'm Helly R. My name is Irving B. My name is Dylan G. And I have, of my own free accord, Elected to undergo the procedure Known as severance. Awesome. I give consent for the Lumen Corporation And it's a good corporation. to sever my memories between my work life and my personal life. I acknowledge that once the procedure is complete, I will be unable to access my personal memories. Whilst on Lumen's severed floor. Nor will I retain work memories when I return home at the end of the day. I am aware that this alteration is comprehensive and irreversible. I make these I make these statements statements freely. Okay, that's a wrap. Mr. Scout. Hey, Judd. Essa é a premissa da série distópica Ruptura. No mundo da empresa Lumon, existe um procedimento cirúrgico que divide a memória de seus funcionários. O Alt, o eu de fora, não tem a menor lembrança do que acontece no escritório. E o INI, o eu de dentro, não sabe absolutamente nada sobre a vida pessoal. É uma solução vendida como definitiva para o esgotamento. Essa fantasia de separação nos atinge em cheio porque toca no dilema que tentamos resolver há décadas: o Work-Life Balance. Termo surgido no Reino Unido entre os anos 70 e 80, descreve o desafio de dividir o tempo e a energia entre as demandas da carreira e as necessidades da vida pessoal. É o nosso desejo universal de deixar os problemas do trabalho no trabalho. O que é colocado em risco nessa separação? A psicologia do trabalho nos oferece a distinção fundamental. O significado do trabalho é a compreensão social e coletiva da nossa atividade. É o que a sociedade diz que o trabalho é. Em contrapartida, o sentido do trabalho é a dimensão pessoal, o valor existencial que nós, individualmente, atribuímos a ele. O risco é justamente a destruição dessas dimensões simbólicas e éticas do trabalho. Ao cortar a memória, a Lumen não divide apenas o tempo, mas anula o pertencimento e o propósito, removendo o eixo fundamental que ancora o indivíduo na sociedade e o protege do sofrimento. O que resta ao INI, o eu de dentro, é o vazio existencial. Para o filósofo Byung-Chul Han, em seu influente livro Sociedade do Cansaço, essa divisão é perigosa, porque nos leva à autoexploração. Não há um patrão externo, nós nos tornamos nossos próprios capatazes. A ruptura é a materialização sombria dessa ideia, onde o Alt, o eu de fora, o empreendedor de si, entrega ao INI, o eu de dentro, para ser explorado de forma contínua e sem memória. Hey, Ellie. Oh, what's happening? O pensador argentino Pichu Rivière nos ensinou que a saúde de um indivíduo está na força dos seus vínculos. Se a Lumen corta a memória, ela corta o vínculo essencial do eu com sua própria história. O resultado não é a paz, mas a fragmentação. Essa fragmentação, aqui institucionalizada, encontra sua maior analogia na psicanálise de Melanie Klein. Ela descreveu a clivagem, ou splitting, como um mecanismo primitivo do ego, uma divisão do eu em partes estanques, totalmente bom e totalmente mal, para gerenciar uma ansiedade destrutiva e insuportável. Na série, o sistema Lumon impõe essa cisão. O Alt, o lado de fora, tenta projetar a culpa e a dor do trabalho, o lado mal, para o INI, o lado de dentro, que se torna o depositário da exploração. Essa clivagem artificial impede a integração e a ambivalência, condenando o INI a um sofrimento sem nome e transformando o Alt em seu próprio agressor, aprisionando uma parte vital de sua própria consciência. A busca por uma separação tão radical cria duas versões incompletas e sofredoras da mesma pessoa. I understand that you're unhappy with the life that you've been given. But you know what? Eventually we all have to accept reality.
So, here it is. I am a person. You are not. Mas o que nos faz querer essa separação em primeiro lugar? É o medo ou a incapacidade de lidar com as afetações. O trabalho, para muitos, se torna um mecanismo de fuga. Mark, o protagonista, aceita o procedimento para escapar do luto avassalador pela morte da esposa. Seu colega Dylan, fora do trabalho, possui autoestima baixa, mas dentro da Lumen se torna o melhor funcionário, buscando no status corporativo uma armadura psicológica e um valor que não encontra na vida real. No caso de Irving, que vive sozinho com seu cachorro, cria um vínculo emocional profundo com o colega na empresa, satisfazendo uma carência de conexão que ele não se permite na vida externa. Essa necessidade de escapar da dor e de se proteger, que vimos nos exemplos, está profundamente ligada à instabilidade da nossa época. O sociólogo Zygmunt Bauman descreve nossa era como a modernidade líquida, onde as estruturas de vida e as identidades são frágeis e fluidas. Essa fragilidade externa se choca com a nossa incapacidade de lidar com a dor interna. Como afirma o psiquiatra Daniel Martins de Barros, nós desaprendemos a sofrer, esperando da ciência uma solução que não existe para a imperfeição da vida. É que no fundo viver dói. A ruptura é, portanto, a tentativa de usar a tecnologia para dar uma resposta definitiva a essa dor existencial que não pode ser anulada. A ruptura é uma cisão artificial e incompleta da psique. A dor, inerente ao ser, não pode ser eliminada. Ela é apenas deslocada, tornando-se um fardo inconsciente para a consciência do lado de fora, o out. Em outras palavras, fica em um estado de latência angustiante, esperando o momento de irromper. A série mostra que é impossível anular o sofrimento. A dor sempre encontrará uma maneira de se deslocar, forçando seu caminho de volta, seja influenciando o comportamento do out ou irrompendo do in. Do ponto de vista psicanalítico, a ruptura seria uma analogia à tentativa de repressão inconsciente, que está fadada ao fracasso, pois o retorno do recalcado é inevitável. E é isso que vemos se manifestar como esgotamento, ansiedade ou até como uma crise existencial nos personagens da série. Vemos isso na vida real também, na pessoa que se esconde em longas viagens de trabalho ou horas extras para evitar o silêncio do lar, ou a complexidade de um conflito familiar. A série nos obriga a perguntar o quanto da nossa dedicação extrema é de fato propósito e o quanto é apenas resistência à nossa própria vida afetiva. Essa reflexão nos conduz ao eixo central da série, e também da vida psíquica contemporânea, chamada de crise de identidade. A identidade e a fragmentação do eu é o cerne psicológico da série. O Winnie, sem memória e sem história, vive um vazio existencial, porque a Lumen falha em fornecer a função mais essencial do trabalho. Segundo a psicologia do trabalho, o trabalho, mesmo em tempos de flexibilização e precarização, continua sendo um eixo fundamental para a constituição subjetiva e a integração social. Ele fornece reconhecimento, pertencimento e sentido à vida. O Winnie é um adulto sem essa base. Embora a série Ruptura trate da fragmentação psíquica de forma universal, é importante reconhecer que a experiência do trabalho não é homogênea. Gênero, raça, classe social e idade influenciam profundamente como o sujeito vivencia o sentido e o sofrimento no ambiente corporativo. A alienação pode se manifestar de formas distintas. Mulheres podem enfrentar a sobrecarga emocional do cuidado invisível. Pessoas negras podem lidar com a constante necessidade de validação. Oh my. You'll find the whole care cycle. The board wishes to express that I, Natalie, received the same gift upon receipt of my current position and found it extremely moving. I'm grateful. Yes. It's meaningful to see myself reflected. E trabalhadores periféricos podem vivenciar o trabalho como única via de sobrevivência. Ignorar essas interseccionalidades
é correr o risco de universalizar o sofrimento e apagar as especificidades que tornam cada trajetória única. Nesse sentido, a psicologia do trabalho atua justamente para incluir as múltiplas camadas que atravessam o sujeito no mundo laboral, afirmando o compromisso ético de não universalizar o sofrimento, mas sim de reconhecer as interseccionalidades de gênero, raça e classe. O sociólogo Richard Senet, em sua crítica ao capitalismo flexível, fala sobre a erosão do caráter. A precarização, também conhecida como a fragilização do vínculo empregatício, e a constante intensificação do trabalho é o motor dessa erosão. A precarização é a força estrutural que torna o sacrifício da identidade aceitável. A Luhmann leva isso ao extremo. Ao exigir que a vida seja descartável e fragmentada, o sistema impede que o trabalhador construa as qualidades de caráter que dependem de comprometimento e de uma narrativa coerente. O Winnie é a metáfora perfeita. Ele não tem futuro, não tem passado, apenas o presente da produção, o que mina a continuidade da sua vida e do seu caráter. O psicanalista David Zimmerman nos alerta sobre a importância da função parental, onde o contexto afetivo e a história é o que nos dão base. O Winnie é um adulto sem essa função. O desespero de Hallie, que tenta se demitir, mas é impedida pela sua Alt, ilustra a alienação do seu eu sobre o eu. A Alt, ao escolher a ruptura, se torna sua própria opressora, sacrificando uma parte de si mesma em nome da carreira. O Winnie não sofre por não ter trabalho, mas sim por ter um trabalho que é central para a sua vida e que não oferece sentido algum. E quem controla o sentido, controla o sujeito. And Bennett? Boom. Fucking refined. All right, Helly. Hip, hip. They were scary. The numbers were scary. Esse sistema de controle implacável é o que mantém a fragmentação do eu. A Luhmann não é uma empresa, é uma instituição total que anula a subjetividade. O visual da empresa é a prova disso. A estética do escritório é totalmente neutra, minimalista, com seus corredores brancos e salas vazias. Essa esterilidade proposital é uma estratégia para anular a subjetividade dos zines, impedindo qualquer ponto de identificação pessoal ou estímulo criativo que possa desafiar a ordem. A tarefa imposta pela Luhmann é o trabalho prescrito, mas ele é intrinsecamente incompleto. O que a psicologia do trabalho entende é que a relação entre o sujeito e a tarefa não é de mera execução. O trabalhador é um ser ativo que mobiliza sua inteligência e afeto para gerenciar as variabilidades do trabalho real. A psicologia organizacional nos alerta que o sofrimento psíquico no trabalho não nasce apenas da tarefa em si, mas da forma como ela é gerida. Práticas de gestão que ignoram a subjetividade, como metas inatingíveis e cultura de alta performance, transformam o ambiente corporativo em um espaço de desgaste emocional. O sofrimento ético, como define Christophe Dejoux, emerge quando o trabalhador é impedido de agir conforme seus valores, sendo forçado a silenciar sua consciência em nome da produtividade. Na Luhmann, esse sofrimento é institucionalizado. O Winnie não tem espaço para expressar sua subjetividade, e qualquer tentativa de resistência é tratada como falha de desempenho. A empresa não apenas controla o tempo, mas também o afeto, anulando o humano em nome da eficiência. O filósofo Michel Foucault descreveria Luhmann como uma herdeira da sociedade disciplinar. No entanto, a violência agora é velada, psicológica, quase sádica, em prol do resultado. Na sala de descanso, por exemplo, não se pratica punição física. É uma coerção ritualizada, disfarçada de reabilitação. O Winnie é forçado a reescrever frases de arrependimento em um ciclo sem fim. Essa é a violência velada. A empresa força um funcionário a se automutilar psiquicamente para reaprender o contrato.
De Jure ainda argumenta que o trabalho tem um potencial de saúde que reside no sofrimento criativo. Mas na Luhmann, isso é impossível. O sofrimento do Winnie é resultado da falta do reconhecimento e da alienação do sentido. A tarefa de refinamento de macrodados, executada pela equipe, é tão fútil e a prescrição é tão rígida que qualquer esforço criativo é bloqueado, garantindo que o sofrimento seja patológico. A desumanização é até cerimonial. A melancia com o rosto do aposentado não é uma festa, é a celebração do recurso descartável. Essa liderança controladora, representada pelos chefes Harmon e Miltich, é o sintoma de que um sistema que exige o sacrifício da integridade humana em prol da produtividade. Essa questão se liga à nossa realidade através de práticas corporativas que parecem neutras, mas geram sofrimento, como as culturas tóxicas de feedback constante, os rankings de performance excessivamente competitivos e o gerenciamento que ignora o fator humano. A violência hoje não vem de um chicote invisível, mas de um sistema que força o indivíduo a se quebrar psicologicamente. Felizmente, na natureza humana, a luta por liberdade e conexão é irreprimível. O ser humano exige sentido. A rebelião começa quando os Zines buscam resposta para o que estão fazendo. O que são os números que refinam? Essa busca por sentido é a luta contra a liquidez. Bauman e Senet nos mostram que a estabilidade não virá de fora. O único caminho para a saúde psíquica é a integração da identidade, não a separação. A unificação dos Zines na revolta não é apenas uma cena de ação. Na psicologia social de Pichon Rivière, a cena representa a transição do grupo de boicote para o grupo de trabalho. O grupo de boicote é o estado de alienação, onde a ansiedade impede o foco na tarefa real. O grupo de trabalho, por outro lado, supera as resistências e define um objetivo autêntico. A busca de Haley por liberdade, a união dos colegas e a exposição da Luhmann são a vitória do propósito sobre o medo. Trazendo para a nossa realidade, vemos que essa busca por sentido não é exclusiva dos Zines, mas sim um reflexo de nossa própria sociedade. A nova geração, especialmente, tem expressado esse mal-estar em tendências claras. A primeira é o quiet quitting, que se manifesta como a recusa em ir além do estritamente necessário, estabelecendo o mínimo exigido pelo contrato para preservar a saúde mental. A segunda é o quiet ambition, onde a escolha se torna estratégica. Os trabalhadores optam por uma trajetória mais equilibrada e discreta, alinhando-se a valores pessoais e rejeitando a pressão de galgar a todo custo cargos gerenciais ou executivos. Esse movimento não é desinteresse, mas sim resistência. É o desejo de recuperar o espaço do humano em meio à lógica da performance. A mensagem de ruptura é clara. Quando o trabalho deixa de ser um meio de realização e se transforma em instrumento de alienação, o sujeito perde o elo com sua própria história. E sem história, não há identidade. O papel da psicologia do trabalho nesse cenário é ético e profundamente humano. Não cabe a nós tornar a empresa uma Luhmann mais eficiente, mas ajudar as pessoas a se manterem inteiras dentro e fora dela. Nosso compromisso é com a saúde do sujeito e do coletivo de trabalho, e não com o sistema. Promover um trabalho ético significa criar espaços onde a subjetividade possa existir, onde o reconhecimento e o vínculo não sejam apenas palavras de um manual corporativo qualquer, mas experiências reais de humanidade. Na Luhmann, o trabalho não é uma ponte entre o eu e o mundo, é um muro, e quando o trabalho deixa de ser expressão da subjetividade, ele se torna prisão da identidade. Porque um trabalho que exige a fragmentação do eu não é progresso, mas sim regressão. E a verdadeira revolução hoje é reconectar-se consigo mesmo. Essa é a ruptura que liberta. But the first thing I need to say to you is that I am so sorry. You know, I created you as a prisoner and as an escape. Luhmann told me you'd be happy, that innies are content, and because I took their word for it, you've been living a nightmare for 2 years. It's horrific what they've done to you.